Pessoal, boa noite. Me perdoem a correria, não tá fácil o trânsito em Goiânia, né? A gente já chega. Então, já dei minha respiradinha aqui para entrar em contato com a espiritualidade desta casa, que há de nos intuir e permitir que nós tenhamos uma noite maravilhosa, compartilhando os nossos conhecimentos. Hoje, a palestra que eu trago para vocês é sobre o valor da amizade. A gente gosta de falar nos centros espíritas, né, sobre a união de almas simpáticas. E quando a gente fala união de almas simpáticas, a primeira coisa que a gente pensa é casamento. Só que hoje a gente vai trazer a amizade como uma oportunidade verdadeira de união de almas simpáticas. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, item 18, eu vou ler para vocês, para a gente começar a nossa palestra. Então, diz o seguinte: no espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem os outros nas encarnações, vindo aqui reunir-se na mesma família ou em um mesmo círculo, a fim de trabalharem juntos pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer com que os retardatários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Essa leitura já bastaria para a gente entender o que é um vínculo afetivo. Mas é interessante que a gente entenda o seguinte: o que é amizade? Então, amizade é quando a gente tem um relacionamento interhumano, ou seja, entre seres humanos, normalmente duas pessoas, né? Nós vamos falar mais estreitamente sobre a amizade entre duas pessoas, que envolve conhecer, as pessoas se conhecerem, então envolve o conhecimento mútuo e envolve afetividade. É preciso que a gente desenvolva também um laço de amorosidade com o outro. Normalmente um amigo surge na nossa vida sem nenhuma programação. Ele surge, ele cai de paraquedas. E existe um negócio chamado simpatia e um outro negócio chamado empatia. Então, a simpatia é aquilo que eu sinto achando agradável a outra pessoa. A empatia é como eu me identifico com essa outra pessoa. Então, para que se forme um vínculo de amizade, nós precisamos primeiro ser simpáticos e depois nos tornarmos empáticos. E depois que a gente se torna simpático, né, a gente vai conhecer o outro. Para mim, pessoalmente, um ótimo amigo é aquele que me faz rir. Eu adoro uma pessoa que desperta em mim ou que melhora em mim o meu humor. E adoro fazer isso com os outros também. Eu sou super brincalhona, eu adoro piada, eu adoro contar caso. Então, eu penso que os meus melhores amigos, eles têm isso comigo. Essa coisa de rir, muitas vezes, só de olhar um para o outro. E de lembrar, agora, recentemente, eu tive a minha reunião de 34 anos de formatura. Então, eu sou médica, minha turma fez 34 anos de formado. Mais os 6 de medicina,
Então nós temos 40 anos de convivência. E nesses 40 anos de convivência não tem jeito, a gente forma uma cumplicidade deliciosa, né? Então a gente se encontra numa festa, é uma festança espetacular, e a gente se encontra e muitas vezes a gente lembra de coisas que, se você contar para alguém, não tem a menor graça. Mas a gente cai na risada todas as vezes que a gente lembra, porque traz essa coisa da história, de pertencer, né? Então isso é muito gostoso. Então isso é a amizade. Mas o amigo também não é só aquele que te faz rir, mas é aquele que confronta as suas ideias de uma maneira carinhosa. É aquele que tem a capacidade de te dizer que você está errado e você não ficar muito irritado com isso. Então, esse amigo é aquele que vai dizer para você assim, ó, vamos lá, eu vou colocar um limite em certas coisas. E esse limite é uma coisa que vai te fazer crescer. Então, é um limite amoroso, é um confrontar amoroso, é um ser diferente de você que faz com que vocês juntos somem, com que vocês juntos tenham um resultado melhor. Então, um grande amigo, com certeza, te torna uma pessoa transformada, uma pessoa muito melhor do que você é. E a amizade, ela não está só nas semelhanças, mas ela se constrói principalmente no seu vínculo de confiança com as diferenças, na sua capacidade de respeitar aquilo que o outro tem que você não tem e, principalmente, não invejar, porque a inveja destrói a amorosidade. Existe no livro dos Espíritos, no capítulo na parte das leis morais, o capítulo da lei da sociedade. Na lei da sociedade está escrito lá, questão 768, Kardec pondera que a realização de uma pessoa em determinada área complementa a dificuldade da outra e vice-versa. Então, Kardec anota o seguinte: pela união social, nós nos completamos uns aos outros para assegurar que tenhamos bem-estar e progresso. Por isso, nós temos a necessidade uns dos outros. E para viver em sociedade é que nós fomos criados. Nós não fomos criados para vivermos lá em cima de um morro como um ermitão. Então a gente precisa viver em sociedade para crescer e evoluir. Nós precisamos, inclusive e principalmente, das dificuldades de se viver em sociedade. E aí a espiritualidade nos ensina, isso é para que a gente cresça. Então nós temos necessidade uns dos outros. E a partir do momento em que eu me isolo socialmente, eu estou apresentando traços patológicos. Não são traços normais, porque a nossa natureza é sociável. Ok, mas o mais interessante da gente avaliar, quando a gente pensa em laços fraternais, que é o que a gente desenvolve com os nossos amigos, é que os nossos vínculos familiares usualmente são vínculos kármicos. A gente vem num núcleo familiar e a maioria das pessoas que compõem o nosso núcleo familiar estão conosco para que nós para que nós possamos resgatar as nossas dívidas. Então, um irmão provavelmente é uma pessoa com a qual nós nos desentendemos em uma outra encarnação e agora nós vamos pagar essa dívida, resgatar essa animosidade que foi criada numa outra encarnação. A mesma coisa com um pai, a mesma coisa com um filho, com uma mãe, com primos, mas com os amigos não. Olha que interessante, nós até podemos contrair karmas com os nossos amigos, mas normalmente os vínculos de amizade são formados pelo prazer de estarmos uns com os outros.
E assim, a nossa responsabilidade cresce. Por quê? Não se trai um amigo, de maneira alguma. E o vínculo que se forma com um amigo, usualmente é missionário. Então, a gente se une para trabalhar juntos. Para trabalhar e conseguir o progresso dos dois e provavelmente de uma grande parte de pessoas que passarão nas nossas vidas. Então, esses vínculos de amizade são formados normalmente em caráter missionário. E os vínculos fraternais familiares são formados em caráter de resgate. Quando nós nos unimos pela amizade, a gente escolhe alguém para caminhar junto. A gente não é obrigado a caminhar com aquela pessoa, ao contrário dos nossos vínculos familiares, que nós somos obrigados. A gente vem estrategicamente colocado naquele núcleo familiar por conta das nossas necessidades. Já o amigo não tem essa obrigatoriedade. Então, a divisão de uma tarefa de trabalho, previamente escolhida, provavelmente na erraticidade, é uma coisa que vai somar. É lógico que nós somos humanos, fazemos escolhas ruins, isso faz parte do nosso livre-arbítrio, e nessas escolhas a gente pode escolher mal um amigo ou escolher uma má conduta perante a esse amigo. E aí é lógico, algum vínculo kármico vai ser formado. E aí esse amigo, para o resgate do karma, provavelmente não virá como seu amigo mais. Na próxima encarnação, ele virá no seu núcleo familiar. Então, esses companheiros de jornada são companheiros ótimos, porque eles te ajudam a carregar a sua bagagem, enquanto você ajuda também a carregar a bagagem deles. Então, a gente não trai amigo, a gente não despreza a amizade, a gente não engana. Isso não é uma coisa legal de se fazer, porque se o egoísmo entrar na relação, a amizade vai embora, o amor vai embora. No livro Vinha de Luz, no capítulo 121, ele traz uma citação bíblica, que às vezes a gente lê, eu pelo menos quando leio citações bíblicas, eu corro no professor Google para entender exatamente o que está citando, porque a citação bíblica normalmente ela vem, né, com uma carga muito grande de interpretações. E aí a gente às vezes se perde tentando interpretar. Então, essa frase bíblica, essa citação bíblica, está lá em Paulo, Coríntios 3:2. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis. Ok, o que significa isso? Então lá ele explica o seguinte: muitos companheiros de luta exigem cooperadores esclarecidos para as tarefas que lhes dizem respeito. Amigos valiosos que lhes entendam os propósitos e valorizem os trabalhos, esquecidos de que as afeições, quanto às plantas, reclamam cultivo adequado. E aí ele conclui: compreensão não se improvisa. Quando nós estamos em relações afetivas, a nossa capacidade de compreender é testada todos os dias. Nós precisamos aprender a compreender para aprender a conviver. Então, quando estamos em uma relação, normalmente em casa, né, familiar, a gente acaba aceitando muitas vezes. Às vezes não traz para compreensão, mas aceita. Só que quando nós estamos numa relação com um amigo, a compreensão é um dos nossos exercícios, porque a gente tenta exaustivamente entender os motivos do nosso amigo, aceitar, justificar, conviver com esse amigo que muitas vezes exige de nós uma compreensão maior, um trabalho maior, um esforço maior para essa compreensão acontecer. Então, é preciso que haja tempo, harmonia,
equilíbrio e paciência na construção de um vínculo afetivo do tipo amizade. O próprio Cristo, ele se refere ao apostolado, né? Ao seu... O que aconteceu aqui, gente? Eu acho que eu estava falando sem o microfone. Estava dando para escutar? Ok. O próprio Cristo se refere ao apostolado dessa maneira. Ele diz que havia com ele 12 amigos, mas que se tornaram verdadeiros amigos com o passar do tempo e principalmente com as dificuldades que eles enfrentaram. Mas, no momento crucial do teste da amizade, muitos desses amigos desapareceram. Então veja bem, se os apóstolos de Jesus não conseguiram firmar uma amizade nos momentos de maior dificuldade, pensa nós. Então realmente é difícil estabelecer esse vínculo e é difícil entender a quantidade de exigências que existe num relacionamento entre duas pessoas. Para que nós tenhamos amigos, precisa que a gente adquira confiança nessa pessoa, porque a confiança é tudo num relacionamento interhumano. É preciso que a gente entenda que a gente não compra os nossos amigos e que principalmente a gente não seduz. Então aquela frase primeira que nós lemos, a citação bíblica, com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco agora podeis, quer dizer exatamente isso. Nós precisamos, para conquistar os nossos amigos, mostrar o leite. Não adianta seduzir os nossos possíveis amigos com o manjar. Não adianta mostrarmos aquilo que não somos. Não adianta a gente ser extremamente simpático, gentil, festeiro, animado, se não é isso que a gente verdadeiramente é. Por quê? Porque senão na hora do desespero, a gente vai receber a mesma coisa que Cristo recebeu, negações. Recentemente, nós vivemos uma situação muito difícil. Um amigo, um grande amigo, esteve envolvido numa situação de escândalo sexual. A primeira coisa que nós faríamos seria julgá-lo. Por quê? Porque é assim que a gente faz. E não tem nada de muito errado com isso. É a natureza humana. A gente julga. Então, a primeira coisa, julgar. Ok. Julgar até que ponto? Julgar até o ponto em que eu deixo o julgamento de lado para que a amorosidade aconteça. É fácil? Não. Muitas vezes beira o impossível. Por quê? Porque a gente está aqui tentando ser pessoas melhores, concordam? Então a gente pensa assim, como é que um espírita se envolve num escândalo sexual? Então a gente pensa isso, mas ok, existe aquele lado negro nosso que todos temos e que de repente aflora em certas situações. Existem os nossos obsessores que andam conosco, nos tentando todos os dias. Existe a nossa fraqueza. Então tudo isso pode acontecer. E o julgamento pode acontecer desde que ele seja o menor possível. Porque a gente fala mesmo, meu Deus, por que será que uma pessoa se envolve num escândalo sexual? Mas ao mesmo tempo a gente diz, olha, esse microfone hoje está me desafiando. Ao mesmo tempo a gente diz, eu acho que eu não preciso dele não, Liz, vou deixar ele aqui. Ao mesmo tempo a gente diz, ok, se ele se envolveu, deixa eu tentar entender o que aconteceu com ele. Deixa eu tentar entender por que ele entrou numa furada tão grande. Deixa eu oferecer para ele o meu ombro amigo. Deixa eu visitá-lo na penitenciária.
É difícil, mas são coisas que nós estamos trabalhando para conseguir fazer. Todos nós. Ok. Tá, obrigada. Todos nós estamos trabalhando para tentar ter esse tipo de atitude com o nosso próximo. Esse tipo de atitude cristã, esse tipo de atitude fraterna, esse tipo de atitude de tentar o entendimento e tentar abolir o julgamento. Então nós temos que ser realmente, como nos chama a leitura, o jardineiro, aquele que cultiva o bom resultado das plantas que ele plantou. Então, aquele que busca os frutos das boas sementes. Então, como acontece com o trigo, no campo espiritual do amor, não é possível colher sem semear. Então, não adianta a gente só querer ser amigo dos bonitos, porque não há desafio nisso. É preciso que a gente estenda a nossa capacidade amorosa para aqueles mais necessitados de verdade, para aqueles que não pensam como nós e para aqueles que nem sempre têm as melhores atitudes. Cristo mesmo disse: os homens honram com a boca e precisam ter a honra no coração. Isso está em Mateus 15:8. Ainda no Vinha de Luz, ele diz: examina, pois, diariamente a tua lavoura afetiva. Observa se estás exigindo flores prematuras ou frutos antecipados. Não te esqueças da atenção, do adubo e do irrigador. Coloca-te na posição da planta em jardim alheio e repara os cuidados que exiges. Não desdenhes resgatar as tuas dívidas de amor para com os outros. Extremamente profundo esse trecho. Então ele nos convida, primeiro, a examinar a nossa lavoura afetiva, examinar a nossa amorosidade, o quanto nós somos capazes de dar esse amor. Depois ele nos chama a atenção se nós estamos exigindo demais do outro. Estamos exigindo coisas que o outro não pode dar, pelo menos não naquele momento. Se nós estamos exigindo uma colheita muito antecipada, nós somos carentes demais. E enquanto carentes, nós somos cobradores. Então a gente cobra o amor. A gente diz para o amigo assim: ah, você foi na casa da outra pessoa? Não fala mais nada, né? Está implícito nesse todo ciúme. E o ciúme é amor? Não, ciúme é posse. Então nós temos o mau hábito de nos enciumarmos se os nossos amigos também, dão atenção para outras pessoas. Então é justamente isso que ele chama a nossa atenção aqui. Não te esqueças também de manter essa amizade. Não te esqueças do cuidado, do adubo, do irrigador, né? Então, não te esqueças de cuidar. E na grande maioria das vezes, coloque-se no lugar do outro, para saber o que você faria. E tantas vezes, se nós fizermos isso, nós evitamos grandes dissabores, nós evitamos discussões. Porque quando a gente se coloca no lugar do outro e percebe que nós também não daríamos conta, a gente modifica o nosso comportamento. Então é muito importante que a gente se coloque realmente na posição de planta no jardim alheio e perceba o quanto a gente exige daquele jardim, quanto a gente exige da terra, quanto a gente exige da água, quanto a gente exige do cuidador dessa planta. E aí, pensando nisso, a gente vai entender o quanto nós temos que dar, ou o quanto nós podemos dar, né? Então, resgatar a dívida é isso, é trabalhar diuturnamente
nesses valores que a gente aprende tanto e que a gente está tentando exercer, né? A gente está tentando modificar realmente as nossas vidas. Então é para isso que a gente vai imitar a postura do lavrador prudente e devotado, para que a gente possa colher os melhores frutos de verdade. É preciso dar para receber, não funciona na base da expectativa, porque quando a gente gera expectativa, a probabilidade de frustração é gigantesca. Então, uma amizade nunca deve funcionar na base da expectativa. O amor tem que ser espontâneo, sem pressa, sem manjar, sem glamour, mostrando realmente o leite para que o manjar aconteça, né? Não se cobra a amizade como se ela fosse um empreendimento que te endivida com o outro. Não é um empreendimento, não é um negócio. Ninguém está botando lance nas coisas que você faz e não há juros nos sentimentos. Então não é porque hoje eu te amo que amanhã eu tenho que te amar mais. É muito importante que a gente tenha esses valores na cabeça. Nós temos que amar do tanto que nós damos conta. Nós temos que dar aquilo que a gente tem. Nós temos que fazer pelo outro aquilo que não nos arranca pedaços, para que a gente não se endivide e cobre esses pedaços futuramente. E aí, uma leitura que eu adoro sobre a amizade, que é uma leitura infantil, mas de uma profundidade encantadora, é o livrinho do Pequeno Príncipe. Então, esse livrinho, para quem não leu, eu acredito que todo mundo da minha geração já leu esse livro. Mas se alguém não leu, eu recomendo a leitura. Então, leiam O Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry. É um livro lindo e é um livro que a gente lê 10 vezes ou a gente lê em um ano, porque a gente vai parando e pensando nas coisas que a gente está lendo. Mas especificamente para a nossa palestra de hoje, eu vou trazer o trecho do encontro do príncipe com a raposa. E para ilustrar esse encontro, se alguém não leu ou se já esqueceu, o príncipe era uma criança que morava num planetinha pequenininho, encontrou com uma flor nesse planeta e se tornou apaixonado por essa flor. Mas ele quer viajar, conhecer o mundo, então ele toma todos os cuidados para que a flor fique sozinha no planeta dele. Então era uma rosa, então ele coloca ela numa redoma de vidro, ele faz uma gradezinha para proteger, porque ele também tinha, acho que um cabrito, né? E aí esse cabrito podia comer a flor. Então ele protege essa flor de todas as maneiras e sai em viagem para descobrir o universo. Nessas viagens, ele chega a um planeta. Nesse planeta, a primeira coisa que ele vê é um muro cheio de rosas, iguais às dele, que derruba nele uma coisa importantíssima, porque ele, até então, tinha certeza de que a rosa dele era a única no mundo. E diante daquele muro cheinho de rosas, ele fica perplexo. E aí chega um personagem novo da história, que é a raposa. E eles têm um diálogo muito interessante. A raposa pergunta o que ele está fazendo ali. E ele diz que ele está viajando em busca de amigos, para que ele pudesse brincar com esses amigos. E a raposa responde imediatamente para ele que ela não poderia brincar com ele, porque ela não era amiga dele. Para ela se tornar amiga dele, seria preciso que ele a cativasse. O príncipe, desentendido ainda do que ela estava falando, pergunta para ela o que é cativar. E ela diz, é criar laços. Ok, ela explica para ele, você ainda não é especial para mim. Você é como todos. Mas se você me cativa, nós passaremos a ter necessidade um do outro. Serás para mim único no mundo e eu serei para ti
única no mundo. E o príncipe imediatamente pergunta: o que é preciso fazer para cativar? A raposa diz para ele: é preciso ser paciente. E aí ela cita uma frase muito interessante. Ela diz assim: você vai me cativar. A partir do momento que você me cativar, todas as vezes que eu estiver na iminência de te encontrar, eu já serei feliz. Se você marca comigo às 16, às 15 eu já começo a me preparar. E então, das 15 às 16, eu conhecerei o valor da felicidade. Mostrando que um amigo gera em nós esse desejo de estar com ele. Mostrando que um amigo gera em nós um prazer de experimentar essa afetividade tão próxima de um amor puro. Então isso é muito legal da gente ver, né? É muito profundo da gente ler e pensar sobre isso. E aí o príncipe chega à conclusão: olha, mesmo que haja tantas rosas, então a minha rosa é única, porque ela é minha. Eu cuidei, protegi, abriguei, ouvi seus lamentos e aprendi a ouvir o seu silêncio. Então o príncipe deu o tempo de conhecer a sua rosa, de cativá-la, cuidar, proteger e desenvolveu com ela todos os vínculos necessários. E, portanto, ele desenvolveu nessa rosa o laço de amizade. E assim, com esse laço de amizade, aprendendo a ouvir, aprendendo a falar, aprendendo inclusive a estar em silêncio, ele tornou essa rosa única no mundo. E escutar o silêncio mostra que o amor fala sem palavras. E daí vem a seguinte frase: só se vê bem com o coração. O essencial é invisível aos olhos. Frase lindíssima, que a gente deve pôr no espelho antes da gente se arrumar de manhã e a gente lê isso. Porque a gente precisa verdadeiramente aguçar os olhos do sentimento. Esse olhar de amorosidade. O seu amigo vai na sua casa e você muitas vezes não sabe que roupa que ele estava vestindo. Por quê? Porque o prazer é de estar com ele emocionalmente. Então a gente não precisa enxergar os nossos amigos com os olhos físicos, mas vê-los com os olhos da alma. E aí, a raposa ainda diz para o príncipe: foi o tempo que você perdeu ou ganhou com a sua rosa é que tornou essa rosa tão importante para você. E a partir do momento que você desenvolveu nela este sentimento e essa importância, você se torna responsável por ela. Então, tu te tornas responsável por tudo que cativas. Nós somos responsáveis pelos nossos amigos rosas. Nós vivemos essa responsabilidade desde o momento que acordamos ao momento que dormimos, ajudando os nossos amigos a atravessarem as suas dificuldades e comemorando com eles todas as suas vitórias. Esse é o nosso vínculo afetivo mais querido que existe. E aí eu termino a minha conversa de hoje com uma frase que eu achei linda, que ela diz assim: o amor pergunta à amizade: para que tu serves? E a amizade responde: sirvo para enxugar as lágrimas que tu deixastes cair. E é esse ombro amigo que é o convite da palestra de hoje. Estenda esse ombro amigo, estenda o seu abraço para aquelas pessoas que você realmente ama,
para as pessoas que fazem a diferença na sua vida, para aqueles que vão te escutar sempre, julgar pouco e amar muito. E em homenagem a todos os nossos grandes amigos, eu vou pedir para vocês agora que pensem em 1, em 10, em 100, mas pensem nestes amigos e rezem comigo esta oração lindíssima que pede as bênçãos para todos eles. E essa oração eu vou fazer antes do passe. Nós já vamos entrar no passe já totalmente em contato com a espiritualidade. Então fechem os seus olhos e tragam para junto do coração de vocês essas pessoas maravilhosas que vocês chamam de amigos. Senhor, amigo dos pobres e sofredores, consolador das almas tempestuosas, médico da vida e mestre da sabedoria, venho hoje pedir a tua proteção para os meus amigos. Olha por aqueles que vivem distantes fisicamente da minha presença, mas perto do meu coração e das minhas orações. A geografia das distâncias não nos separou da ternura que cultivamos ao longo de nossas vidas. Não permitas, mestre amigo, que eles se percam nos caminhos tenebrosos. E sê para cada um deles a luz a guiar as suas escolhas. Assim, mestre querido, como visitastes tantos enfermos e devolvestes a eles a saúde em plenitude, olha com misericórdia pelos meus amigos enfermos. Diante do sofrimento, concedei-lhes a esperança da vida. Fortalece cada coração na fé e na paciência. Que eles encontrem na força da oração o socorro consolador diante do desânimo e da aflição. Perdoa, meu Senhor, as minhas faltas contra os meus amigos. Sei que por vezes fui egoísta e não ouvi os conselhos que poderiam ter evitado tantas situações perturbadoras. Fiquei muitas vezes com raiva e isso fez com que muitos se afastassem de mim. Que eu tenha coragem de pedir o perdão a todos quanto magoei e que encontre junto deles a graça de ser perdoado. Dá-me também, Senhor, a força libertadora de perdoar a quem um dia feriu minha alma com palavras e gestos. Diante do seu exemplo de amor, mestre querido, quero ser portador da paz e da reconciliação e viver sendo amigo de toda a humanidade. Que assim seja.